Se você já comeu aquele lanche com bastante bacon e queijo, ou se você for mulher e conversar na igreja, ou ainda se você for homem e tiver feito a barba, saiba que você pode ir para o inferno segundo a Bíblia. Hoje vamos falar de 7 leis bizarras que estão na Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e siga a gente no Spotify, sempre procurando por Não Sei Filosofia. Vira e mexe a gente vê algum pastor ou até mesmo um padre condenando alguma atitude de alguém, chamando de pecado coisas que são normais, desde uma mulher que usa uma roupa mais curta até um casal gay. E sem entrar no mérito, eles baseiam muito dos seus preconceitos em versículos da Bíblia. Mas será que a Bíblia é realmente coerente em todos os pontos e tem que ser seguida ao pé da letra nos dias de hoje? Vamos ver então 7 leis absurdas que estão na Bíblia, mas que ninguém respeita hoje em dia. Vamos começar por uma até engraçada. Você sabia que comer gordura é pecado? Segundo a passagem de Levítico 3,17, é proibido comer gordura e sangue, não importa onde você viva. Então, se você curte aquele lanche com bastante queijo, saiba que está contra esse mandamento. Ainda dentro desse, tem também o que proíbe comer carne de porco, Levítico 11, do 7 ao 8. Então, se você curte uma leitoa, um bacon ou um pernil, talvez esteja pecando. Eu não vou mentir, esse pecado eu já cometi várias vezes. Ainda falando de comida, vamos à segunda lei absurda: comer frutos do mar. A ideia é que tudo que venha do mar, mas não seja peixe, seja proibido de comer. Isso está em Levítico 11:10. Aqui talvez a gente possa refletir um pouco sobre os motivos de algumas dessas leis. Além de representar a cultura e a sociedade daqueles tempos, nesse caso uns 500 anos antes de Cristo, algumas dessas leis têm um papel de saúde pública. É muito provável que naquela época houvessem doenças geradas pelo consumo de carne de porco mal cozida, alergia a frutos do mar, doenças que existem até hoje. Então, considerando que não havia uma medicina tão avançada nessa época para tratar e explicar essas doenças, a melhor forma de evitá-las seria criando um mandamento e colocar medo no povo. Agora, vamos para algumas que são apenas preconceitos mesmo, contra as mulheres no caso. A terceira então da nossa lista é: mulheres devem ficar quietas na igreja. Essa já é do Novo Testamento e está em 1 Coríntios 14:34, que diz que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja, seguindo a lei de submissão aos homens. Puro machismo, para manter o controle sobre as mulheres. Afinal, durante muitos anos e até hoje, as mulheres não puderam exercer papéis na igreja, mesmo que isso não faça o menor sentido. Infelizmente, muitos pastores ainda utilizam esse versículo, e a própria Igreja Católica, obviamente, para dizer que mulheres devem ser submissas e obedecer seus maridos, o que gera casos de violência e abusos em nome de Deus que acontecem em casa, e existe até aquele ditado, que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso vem da origem bíblica da coisa, e hoje em dia a gente sabe que não pode ser assim, muitas mulheres morrem por causa desse tipo de pensamento. A quarta lei que selecionamos também tem a ver com a relação de marido e mulher, que é a proibição do divórcio, que também remonta ao Novo Testamento, 1 Coríntios 7, do 10 ao 11, que a esposa não se divorcie do marido e, caso se divorciar, permaneça sozinha. Isso é o que diz. Aqui é interessante, pois nós vemos de novo o machismo escancarado, pois a observação de ficar sozinha só vale para a mulher. Logo, subentende-se que o homem divorciado poderia se casar novamente. Já teve casos, eu já comentei aqui no episódio sobre fatos bizarros sobre a igreja evangélica, em que igrejas utilizavam isso, uma igreja dos Estados Unidos, dos Mormons, em que durante um período ali da igreja, os homens tinham mais do que uma mulher, e eles se baseavam então nessa regra de que, na verdade, se a mulher não está atendendo ao homem, ele pode ter uma outra ou coisa do tipo. Um desvirtuamento que serve ao tempo em que a igreja está e ao interesse específico de um pastor. Felizmente, essa lei não vale mais, mas cabe lembrar que até alguns anos atrás era assim: as mulheres divorciadas eram mal vistas na sociedade, justamente pela tradição cristã do não divórcio. Indo agora para a aparência. A quinta lei, na verdade, são 3, e estão relacionadas a roupas, adornos e tatuagens. Aqui podemos citar vários versículos, como Timóteo do capítulo 2, versículo 9, Levítico 19, no versículo 19 e também no versículo 28. Novamente falando de mulheres, mas agora do jeito que elas se vestem, onde está proibido mulher vestir roupas que é considerado ousada ou que chamem a atenção de outros homens, que mostrem muito o corpo, ou até de usar joias, usar pérolas ou até ouro.
assim também como proíbe todo mundo de ter tatuagem. Se alguém não me contasse que isso está na Bíblia, eu facilmente acreditaria que a gente estaria tratando de outra religião, como os muçulmanos, por exemplo, o islamismo. Não, a gente está falando dos cristãos. Enfim, os homens também estão na lista. Agora na sexta lei, com uma restrição bem estranha, a de fazer a barba. Sim, se você é homem e fez a barba, você deixou de cumprir o mandamento, que está em Levítico 19:27, do ladinho da proibição de fazer tatuagens. Enfim, deve haver um motivo específico, visto que não deve ser de saúde nesse caso, já que fazer a barba é até higiênico. A última lei que escolhi para trazer aqui é uma que algumas poucas religiões ainda seguem, mas que na vida de hoje em dia é quase impossível de se seguir, que é não trabalhar aos sábados. Está em Êxodo, no capítulo 31, versículo 14 ao 15. É bem radical, na verdade, esses versículos, dizendo que qualquer pessoa que não guardar o sábado morrerá e terá sua alma eliminada. No capitalismo atual, é difícil achar alguém que não trabalhe ou que já não tenha trabalhado ao menos uma vez na vida o sábado. Talvez por isso até que essa lei já não colhe mais na economia de hoje em dia. Aliás, todas as leis que citei aqui fazem parte da Bíblia, mas também fazem parte de um contexto da época. Tem coisas que simplesmente não fazem sentido, outras que eram medidas para evitar doenças e até aquelas que são apenas para manter o controle, preconceito, machismo, enfim, como a gente já viu aqui a submissão das mulheres, por exemplo. Hoje em dia eu vejo muitos pastores utilizando esses mesmos versículos para falar mal das mulheres, dos gays, transexuais e todo tipo de coisa que a igreja condena. Infelizmente também alguns padres. Mas essas leis estão baseadas em conceitos criados há mais de 2000 anos, quando a sociedade era outra, os tempos eram outros, a forma de família, de economia, toda era diferente. Alguns até utilizam as falas de Jesus, que as leis estariam mantidas, de acordo com o que fala lá no capítulo 5 de Mateus, para justificar que isso, na verdade, ainda se mantém até hoje. Utilizar esse tipo de argumento para querer impor um preconceito na vida de outra pessoa é simplesmente errado. Então, da próxima vez que um moralista, pastor, padre ou qualquer outra pessoa que queira utilizar a Bíblia para dizer que você está fazendo algo de errado, mesmo que aquilo não faça diferença na vida de ninguém, questione se ele já fez a barba, se come carne de porco, se a mulher fala dentro da igreja. Afinal, a própria Bíblia diz em Tiago, no capítulo 2, do 10 ao 11, que não há diferença entre pecados. O cara que fez a barba é tão pecador quanto aquele que matou outra pessoa, e isso não faz o menor sentido. Quem sabe um dia eles aprendam a lição de amor, que deveria ser o norte de toda a religião. Enfim, o que você acha dessas leis? Qual a sua opinião de usar leis antigas para manter o controle dos fiéis? Comente abaixo o que você achou e também sugira novos temas para a gente falar aqui no Não Sei Filosofia. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e seguir a gente, sempre procurando por Não Sei Filosofia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.